Vamos ouvir primeiramente o discurso com o tema 3 modos de ter sabedoria e se beneficiar dela. Irmão Kazuya Kanada, por favor. Quando os irmãos imaginam sobre a palavra sabedoria, acredito que os irmãos lembrem do nosso querido Pai Jeová Deus. Relaciona essa palavra, essa qualidade com Jeová. Como servos dele, Jeová, ele quer que não só tenhamos a sabedoria, mas que possamos agir de acordo com essa sabedoria que ele nos dá. Temos muitos meios de conseguir alcançar este presente que Jeová nos provê, mas nessa parte vamos querer ressaltar 3 principais formas. Primeiro, observar a criação. A criação, irmãos, é realmente um baú que Jeová deixou para nós aqui na nossa terra sobre a sabedoria. As aves, os animais marinhos, os animais da terra, até os minúsculos micro-organismos são feitos de uma maneira muito especial. Têm uma forma de vida tão fascinante que definitivamente o homem não conseguiria copiar perfeitamente. E não é só hoje que o servo de Jeová utiliza uma criação como meio de obter a sabedoria. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no texto de Jó, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Jó 12, 7 ao 9. Se encontraram, esse texto falando assim: No entanto, pergunte os animais, por favor, e eles o ensinarão. Também as aves dos céus, e elas o informarão. Observe a terra, e ela o ensinará. E os peixes do mar lhe contarão. Quem dentre todos eles não sabe que foi a mão de Jeová que fez isso? Irmãos, esta é uma parte do relato de Jó durante seu período de calamidades. Satanás havia destruído tudo que Jó tinha e também amava, mas como ele manteve a sua integridade nessa situação? Nessa passagem é bem descrita uma das principais fontes que Jó tinha como ajuda, que eram as criações de Jeová. Com elas, Jó relembrava a grandiosidade de Jeová, não deixando perecer a sua fé diante de provações. Nós também podemos imitar essa atitude, observando e relacionando com Jeová as criações que estão presentes em nossa volta. Com isso, conseguimos relembrar da grande sabedoria que Jeová possui, e qualquer que seja a atitude que ele tome, com certeza nós vamos poder colocar a fé que a sua sabedoria está agindo. Segundo modo, fazer amizade com cristãos fiéis. Além de nos dar a criação para nos alimentar, Jeová também deixou outro presente para nós, que é a família cristã. Aqui dentro temos vários irmãos que possuem várias experiências e conhecimentos que podem ser compartilhados conosco, sejam elas sobre a vida circular e também a vida cristã. E entre esses irmãos, nós ainda conseguimos conversar com nossos irmãos mais experientes. Vamos ver o que Jó, capítulo 12, verso 12 diz sobre isso. Jó 12, 12 diz assim: Não é a sabedoria encontrada entre os idosos, e a vida longa não traz entendimento? Assim como esse texto fala, as melhores joias que podemos encontrar na nossa vida, que é essa sabedoria, nós vamos encontrar junto com nossos irmãos e irmãs experientes. Então nós queremos procurar conversar com esses irmãos, a fim de podermos tirar proveito dessas magníficas sabedorias que eles têm para compartilhar. É verdade que alguns possuem dificuldades para fazer novas amizades, principalmente com pessoas de idades diferentes. Mas quero que os irmãos relembrem que estamos dentro de uma família cristã. Dentro dessa família, o tema de cristão de Jeová é a coisa que mais temos em comum. Então, queremos deixar que isso seja uma porta que abra para novas amizades, que consigamos aprimorar ainda mais a nossa sabedoria. Para conseguirmos imaginar essas atitudes descritas até aqui, eu vou pedir para o irmão colocarem a imagem que está nessa apostila. Os irmãos observaram nessa imagem, aqui temos um grupo de irmãos de várias idades, de várias faixas etárias, colocando exatamente em prática as atitudes que acabamos de conversar. Eles estão entre os seus bons amigos cristãos, apreciando a beleza da natureza e fortalecendo a sua fé por meio deste lazer saudável. Muito obrigado pela imagem. Até agora, observamos os métodos para obter a sabedoria. Mas agora peço que os irmãos criem a seguinte imagem nas suas mentes. Por favor, imaginem. Você está numa chuva muito forte e não encontra nada para se abrigar. E de repente uma pessoa bondosa vê que você está precisando de ajuda e te oferece amorosamente seu guarda-chuva extra.
Você aceita de bom grado e pega em sua mão. E agora? Você ia ficar apenas com seu guarda-chuva na sua mão, fechado, esperando que dê um jeito essa situação? Com certeza não. Você iria utilizar essa sua ferramenta na sua mão para se proteger da chuva, não é mesmo? Da mesma maneira, a sabedoria em si é com certeza uma grande ajuda para nós, mas isso se nós fizermos bom uso dela. Então, após adquirirmos a sabedoria, temos que colocar ela em prática na nossa vida. Se nós nos aprofundarmos ainda mais na relação com Jeová, nós vamos perceber que em todas as facetas da sua existência, Jeová possui uma grandiosa sabedoria infinita. Assim como diz aqui no texto de Jó 12:16. O texto de Jó 12:16 diz assim: com ele há força e sabedoria prática. Em suas mãos estão quem se desvia e quem desvia outros. Neste texto existe uma expressão bem interessante, os irmãos conseguiram perceber? Aqui fala sobre a sabedoria prática. Então significa que os ensinamentos, os mandamentos que Jeová nos dá, não são meras ilustrações, mas sim algo que podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Nós podemos exercer nossa fé em suas palavras para atingirmos a estabilidade, o bom critério e a vida humana bem-sucedida. Então agora nós devemos relembrar agora. O que eu já aprendi por passar tempo com os irmãos fiéis? Será que não tenho nenhum guarda-chuva fechado, sem ser bem utilizado? Será que eu posso ainda mais ampliar meu conhecimento e sabedoria como um cristão fiel? Sempre se perguntar assim, procurar pôr em prática todas as sabedorias possíveis de Jeová em nossa vida, sem dúvida estará para nós um grande benefício, principalmente nesse tempo de fim tão atribulante. Obrigado, irmão Kazuya, pelo seu discurso. Agora vamos convidar irmão João Davi para a próxima parte, joias espirituais. Para iniciar essa parte com joias espirituais, gostaria de convidar alguém na assistência para fazer a leitura para nós de Jó, capítulo 12, versículo 11. Vamos deixar aqui a irmã Janete aqui na frente, por favor. Não prova o ouvido as palavras, assim como a língua saboreia a comida? Obrigado, irmã. Como o princípio encontrado nesse versículo nos ajuda a ser melhores ouvintes? A irmã aí atrás, por favor. Então, no caso dos adolescentes, os pais precisam provar o que os filhos dizem. O filho, talvez ele diga, você sempre me trata como criança, ou você nunca me escuta. Então, em vez de implicar com a inexatidão técnica das palavras, os pais precisam entender ou perceber a mensagem por trás das palavras. Às vezes o filho simplesmente acha que o pai não confia neles, ou só quer falar o que sente. Obrigado, irmã. Agora, na leitura da semana, que joias espirituais você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos deixar aqui a irmã Amanda aqui à esquerda, por favor. Em Jó 12:4, mostra que mesmo Jó sendo atacado por um suposto amigo, ele fala sobre buscar a Jeová em busca de uma resposta. E o texto paralelo leva a Miqueias 7:7, que também diz sobre mostrar uma atitude de espera. Então aprendi que tanto Jó como Miqueias não podiam fazer nada para mudar sua situação. Porém, eles abriram seu coração a Jeová por meio da oração e esperaram Jeová agir. Fazendo isso, vou mostrar que confio plenamente na justiça de Jeová, assim como Jó. Obrigado, irmã Amanda. Ainda o irmão Siqueira. Há uma lição importante que nós aprendemos aí no capítulo 11, versículo 1 e do versículo 13 a 19, no livro de Jó. Especialmente os pastores espirituais devem ter conhecimento e perspicácia para saber como encorajar com palavras os cansados.
Mas se o ancião não tomar cuidado, ele pode piorar o quadro do deprimido mesmo que não queira. A lição que nós aprendemos: os 3 companheiros de Jó supostamente passaram a simpatizar com ele e a consolá-lo. Mas as suas palavras, motivadas por uma visão incorreta da situação de Jó, serviram apenas para esmagá-lo em vez de confortá-lo. Então, quando aqueles que sofrem de depressão acreditam que as orações não estão funcionando, os anciãos podem orar com eles e por eles. Por lerem juntos artigos bíblicos sobre depressão, os anciãos podem ungir essas pessoas com palavras espirituais reconfortantes. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos deixar aqui a irmã Ana Rosa aqui na frente, por favor. Jó 12:8, ali Jó estava falando sobre a criação. Ele falou sobre a terra, né? Mas nós podemos, por exemplo, olhar o próprio homem, que Jeová proveu a mente, um corpo, um conjunto de órgãos, uma capacidade de trabalhar, que são um milagre dos milagres em toda a criação material. Também fala de dons divinos, de falar, de ouvir, escrever e ler, né, que Jeová nos deu. Então, quando nós observamos a criação de Jeová, incluindo nós, que somos a obra-prima dele, o mínimo que podemos fazer é adorar a ele assim como Jesus fez, de coração, de mente e de toda a alma. Irmã, vamos deixar lá no fundo a irmã Kelly. Eu gostei dessa semana na leitura do capítulo 12 de Jó, onde nessa leitura eu pude aprender 3 maneiras em que eu possa me tornar mais sábia, né? Que é por observar a criação, por tornar-se amigo de irmãos fiéis e também por aprender sobre os padrões justos de Jeová e colocar em prática na minha vida. Ainda aqui na frente a irmã Natália. Em Jó 12:12 fala da sabedoria encontrada entre os idosos, né? Então, como o livro bíblico de Jó sugere, a sabedoria e a idade avançada andam de mãos dadas. Então, segundo pesquisas, os idosos sempre ganham dos mais jovens em todas as medições de sabedoria, oferecendo conselhos mais ponderados, né? Então, isso me ensina a sempre dar atenção e respeito aos nossos queridos idosos, que têm tanta sabedoria e bons conselhos para nos dar. Obrigado, irmã Natália. Vamos deixar aqui na frente a irmã Joelma, por favor, irmão. No começo do livro de Jó, ele é chamado de maior de todos os orientais, mas no capítulo 12, versículo 4, ele disse que havia se tornado motivo de riso para os amigos dele. Ele estava num estado tão miserável que parentes e amigos se afastaram. E não só isso, as pessoas que o conheciam zombavam dele, assim como fizeram aqueles três homens que vieram consolá-lo. Então isso nos mostra que as pessoas que estão passando dificuldades podemos nos alegrar com a desgraça alheia. Então aprendamos do exemplo de Jó, que apesar da situação difícil, ele ainda ouvia falar que pessoas se alegravam com o seu sofrimento. Então que nós possamos ser fontes de encorajamento para aqueles que sofrem. Muito bem, muito obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Vamos deixar aqui o irmão Lucas. Aqui em Jó 11:14, Naamanita, embora ele faça uma afirmação do ponto de vista correta, mas ele fez uma aplicação errada no caso de Jó, que ele falou que as mãos dele estavam fazendo coisas erradas e que havia injustiça na sua tenda. Isso era uma falsidade. E nós sabemos que foi uma acusação falsa contra Jó, ele foi um falso consolador. E hoje nós devemos ter cuidado, muitas vezes, se não tivermos conhecimento de todos os fatos, lançar uma acusação falsa ou inverídica contra alguém. Obrigado, irmão Lucas. Vamos deixar aqui a irmã Rose. O livro de Jó, capítulo 12, o versículo 10... Jó falou que Jeová tinha nas mãos a vida de todos os seres vivos.
E ao ler esse relato, eu fiquei pensando em que sorte de pessoa eu sou diante das mãos de Jeová. Então isso com certeza me motivou a querer agradar a Jeová ainda mais, independente se eu esteja na presença dos outros ou se eu esteja sozinha. Obrigado, irmã. A irmã Vanessa, por favor. No 12:7, eu aprendi que as aves, elas nos ensinam lições importantes sobre a vida e sobre a nossa amizade com Jeová. A andorinha ensina que eu devo dar valor aos locais de adoração. As águias me ensinam que eu posso confiar que Jeová me dá poder quando eu estou sem forças. E também devo buscar a proteção espiritual que Jeová oferece, assim como os pintinhos buscam a proteção debaixo das asas da galinha. Então, nós podemos prestar atenção também no tempo que estamos vivendo com a cegonha. Então, são muitas lições que podemos aprender com as aves. Obrigado, irmã Vanessa. Ainda a irmã Yasmin. Em Jó 11, 7 e 8, né, Zofá, ele dá a entender que conhecer a Jeová é inalcançável, né? E que não se deve se aprofundar muito em saber as coisas de Deus. Isso se parece muito com os líderes religiosos hoje, né? Por afirmarem que tudo é um mistério, eles acabam afastando as pessoas de Jeová. Mas como é bom saber que é possível sim nos achegar a Jeová e que Ele quer isso, né? Isso fica evidente por meio da Bíblia e da própria criação. Muito bem, irmã. Muito obrigado, irmã Yasmin. Obrigado a todos pelos seus excelentes comentários. Muito obrigado, irmão João. E também queremos agradecer aos irmãos que deram comentários. Agora vamos ouvir a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia do trecho de hoje é livro de Jó, capítulo 12, versículos 1 a 25. Todos abram, por favor, para acompanhar a leitura do irmão Tiago Vecchiato. Por favor. Então Jó disse em resposta: com certeza vocês são os que sabem tudo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho entendimento. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe essas coisas? Eu me tornei motivo de riso para meus amigos, alguém que invoca a Deus e busca de uma resposta. Um homem justo e irrepreensível é motivo de riso. A pessoa despreocupada despreza a calamidade, achando que ela sobrevém apenas àqueles cujos pés estão vacilantes. As tendas dos ladrões estão em paz, e os que provocam a Deus estão em segurança. Os que têm o seu Deus nas mãos. No entanto, pergunte aos animais, por favor, e eles o ensinarão. Também às aves do céu, e elas o informarão. Ou observe a terra, e ela o ensinará. E os peixes do mar lhe contarão. Quem dentre todos eles não sabe que foi a mão de Jeová que fez isso? Ele tem nas mãos a vida de todos os seres vivos e o espírito de todos os humanos. Não prova o ouvido as palavras, assim como a língua saboreia a comida? Não é a sabedoria encontrada entre os idosos, e a vida longa não traz entendimento? Com ele há sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Quando ele derruba alguma coisa, ela não pode ser reconstruída. O que ele fecha, nenhum homem pode abrir. Quando ele retém as águas, tudo se seca. Quando ele as envia, elas inundam a terra. Com ele há força e sabedoria prática. Em suas mãos estão quem se desvia e quem desvia outros. Ele faz os conselheiros andar descalços e faz os juízes de tolos. Solta as correntes impostas por reis e prende uma corda na cintura deles. Faz os sacerdotes andar descalços e derrubam os que estão firmemente estabelecidos no poder. Ele silencia o conselho de confiança e tira a sensatez de homens idosos. Derrama desprezo sobre os nobres e faz os poderosos ficar fracos. Ele revela coisas profundas da escuridão e faz a luz brilhar sobre densas trevas. Faz nações se tornarem poderosas para destruí-las. Faz nações crescerem para levá-las ao exílio. Tira o entendimento dos líderes do povo e os faz vaguear por desertos sem caminho.
Eles andam tateando na escuridão, onde não há luz. Ele os faz vaguear como bêbados. Muito obrigado, irmão Tiago, pela sua excelente leitura. Estava observando o ponto, ou seja, lição 5 da brochura Melhore. Se puderem, por favor, abra junto comigo, lição 5 da brochura Melhore. O tema é leia de modo correto. Como o irmão aplicou essa lição na leitura de hoje? Hoje está falando, o trecho de hoje é a palavra de Jó. Tem algumas perguntas retóricas e tem uma pergunta e também frase afirmativa. Então o irmão leu muito bem, dando ênfase nas palavras corretas. Isso mostra que realmente o irmão fez a preparação. O parágrafo 1 disse: prepare-se bem, pense na intenção das palavras que você vai ler. Certamente percebemos que o irmão entendeu plenamente a intenção de Jó para cada palavra. Muito obrigado. Agora, vamos para a próxima sessão. Faça seu melhor no ministério. Primeiramente, vamos ver a primeira demonstração, primeira conversa. Vamos convidar agora, então, irmã Virgínia Ferreira e irmã Giovana Marquesi. Vamos prestar atenção. Boa noite, tudo bem? Olha, tudo bem, mas se for falar de religião, eu já tenho a minha, eu leio a Bíblia, não estou interessada. Que bom saber que você é uma pessoa religiosa e que também gosta de ler a Bíblia. Mas meu nome é Virgínia e o motivo dessa visita é compartilhar uma mensagem muito importante com você. Pode ser? Olha, se for rapidinho pode, porque eu estou bem ocupada. Ai, prometo que serei breve. Qual é seu nome? É Giovana. Giovana, muitas pessoas pedem que venha ao reino de Deus quando fazem a oração do Pai Nosso, não é mesmo? Olha, nunca parei para pensar nisso. É, Giovana, muitas pessoas não percebem isso. Vou ler um texto da Bíblia para você constatar isso. O texto é de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Que diz assim: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Você notou no texto o que pedimos na oração? É que venha o reino de Deus. Isso mesmo, Giovana. Já pensou o que esse reino vai fazer por mim e por você? Olha, na correria do dia a dia fica até difícil de pensar. Sinceramente, quando eu faço essa oração, eu nem paro para pensar no que eu estou pedindo. Mas, realmente, você está certa. Aí está falando a respeito de um reino. Mas não sei dizer o que significa. Então, Giovana, quando pedimos um reino, pedimos um governo da parte de Deus. Entendi. Eu realmente não tinha percebido isso. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse governo, o que ele vai fazer por nós? Tá, gostaria. Então, sei que você está muito ocupada, não quero tomar mais seu tempo, mas gostaria de deixar uma publicação, o que é o reino de Deus. Nela você vai encontrar a resposta para essa pergunta: quem será o rei desse reino e o que ele vai fazer por nós. Gostaria de ficar com ela? Eu vou ficar sim, fiquei curiosa agora. Então, que bom, tenho certeza que você vai gostar de ler. Aproveitando, nós, Testemunhas de Jeová, oferecemos para as pessoas um curso bíblico gratuito, onde você pode aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Vou deixar com você o cartão do nosso site oficial, o jw.org. E acessando esse site, você pode ver como é o curso bíblico, baixar a Bíblia e ler outros assuntos de seu interesse. Aí, na próxima vez que eu passar aqui, conversamos um pouco mais. Tá bem, eu vou acessar sim, obrigada. Eu que agradeço a sua atenção. Até outro dia.
Muito obrigado, irmã Virgínia, pela sua excelente demonstração, foi bastante eficaz. O ponto de atenção é lição 1, comece bem. Como a irmã começou? Bem, deixou claro o objetivo. Assim como o primeiro parágrafo dessa lição fala, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. E também prometeu que não demoraria muito, realmente foi bastante breve. Também deixou o cartão de visita para que a ouvinte possa dar continuidade, mesmo ela mesma acessando o site. E também prometeu responder a pergunta que deixou no final da visita, né? Muito obrigado. Agora vamos para a próxima demonstração. A segunda demonstração é a cena de revisita. Para essa demonstração, vamos convidar irmã Kaline Alexandre e irmã Lerce Franco. Por favor. Lerce, e aí, o que você achou da leitura da revista? Você gostou? Gostei sim, Kaline. Eu li uma boa parte. Inclusive, eu me lembro da parte que fala sobre a fome mundial. A mídia está sempre mencionando isso, mas não tiramos tempo para pensar. E ao analisar as estatísticas, eu fiquei chocada. Ali fala que mais de 820 mil pessoas passam fome, e fome extrema. Pois é, Lerce, nós vemos muitas campanhas na televisão, né? A mídia realmente mostrando e tentando assim amenizar um pouquinho desse problema. Então, mas por que os governos humanos não agem para acabar com essa fome? Pois é, um dos motivos é que existe a pobreza e a desigualdade econômica que causam assim a fome, né? Até um fato interessante para a gente notar é que os estudos, os especialistas dizem que a Terra ela produz sim alimento para toda a humanidade, né? Mas mesmo assim a fome ainda continua, né? Porque os governos eles não conseguem fazer uma boa gestão desses recursos. Mas aí quando a gente para pensar, será que isso, Lerce, vai durar para sempre? O que você acha? Para falar a verdade, eu não sei, mas gostaria de saber. Pois é, Lerce, nosso Criador, Jeová Deus, Ele promete que vai acabar com a fome, né? Sabe como que Ele vai fazer isso? Ele vai eliminar os governos humanos e vai, assim, substituir esses governos por um governo perfeito, né? Que é o governo do Reino de Deus. Mas para a gente conseguir entender um pouco mais como que Ele vai fazer isso, eu tenho aqui minha Bíblia e eu vou pedir para você ler o texto de Mateus 14, 19 e 20, que Ele vai falar um pouquinho sobre o relato da vida de Jesus, o que Ele fez. Eu vou ler. Diz assim: E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos os deram às multidões. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Pois é, então Jesus, Ele realizou esse milagre, Ele mostrou que Ele é capaz sim de resolver o problema da fome. E você acha que o reino de Deus, né? Quem vai ser o rei do reino de Deus? Eu acredito que vai ser Jesus. Exatamente. A Bíblia até fala de um tempo em que vai haver alimento no cume dos montes, Lerce. Imagina só a gente viver nessa época. Muito bom, é até difícil de imaginar. Pois é, por isso mesmo, nós Testemunhas de Jeová nos reunimos 2 vezes na semana com a intenção de aprender um pouco mais sobre esse reino, né? O que Ele vai fazer por nós e também a confiar nas suas promessas. Mas eu tenho um vídeo de 2 minutinhos que mostra como que é feita essas reuniões. Eu gostaria que você visse. Viu só? Então, nossas reuniões, elas não são cobradas, elas são gratuitas, abertas ao público. Nós temos a intenção de assisti-las para, assim, apoiar o reino de Deus. Mas talvez você esteja pensando, quando esse reino vai vir? Quando vai acontecer isso? Semana que vem eu tenho consulta aqui. A gente pode conversar um pouco mais sobre o assunto. O que você acha? Vou gostar muito.
Muito obrigado, irmã Kaline, irmã Lerce. Foi bastante útil a sua apresentação, como serve de exemplo para todos nós. O ponto de observação é lição 13 da brochura Melhore. Mostre como colocar o assunto em prática. Bem, como a irmã Kaline mostrou, como colocar o assunto em prática. A pessoa estava preocupada com fome, apresentou o reino, esperança do reino, Rei Jesus Cristo, mas para aprender sobre este reino, o que deve fazer? Então convidou para assistir às reuniões, inclusive usou o recurso visual que é o vídeo. Então, se saiu muito bem, irmã Kaline, muito obrigado. Agora vamos para a próxima demonstração, estudo bíblico. A matéria é Seja Feliz, lição 12, a parte de resumo, revisão e tente o seguinte. Para esta demonstração, vamos convidar irmã Valesca Machado e irmã Janaína Santos. Por favor. Parabéns, Janaína. Gostei muito da sua resposta. Obrigada. Agora, vamos fazer o resumo? Você pode ler para nós? Leio sim. Diz: é verdade que estudar a Bíblia tem seus desafios, mas fazer isso vai ajudar você a ser feliz para sempre. Continue confiando em Jeová e Ele vai abençoar você. Muito bom. No que você acabou de ler, o que mais chamou a sua atenção? Olha, Valesca, para mim o que chama atenção são os desafios. Porque você sabe, né, como dona de casa, às vezes trabalho fora, tenho filha, marido, então é meio complicado. Eu entendo você. Vamos ver também o que aqui disse algo muito interessante. O que você notou aí de interessante? Fala sobre confiar em Jeová. Isso, exatamente. Vamos fazer a revisão para nós fortalecermos essa confiança? A primeira pergunta do livro diz assim: as verdades da Bíblia são por que as verdades da Bíblia são um tesouro para você? Olha, eu fiquei muito feliz por aprender como Deus ele pensa sobre as coisas e o que ele sente por mim. Também tem muitos conselhos para a nossa vida. E também o que eu gostei muito de aprender foi sobre a esperança do futuro. Muito bom. São verdades muito valiosas, né? Por isso que comparamos elas como tesouros. A segunda pergunta diz assim para nós: como você pode mostrar que dá valor às coisas mais importantes? Olha, uma das maneiras que eu posso mostrar que eu dou valor é por aplicar, né, me esforçar em aplicar o que eu aprendo na Bíblia quando eu estudo, mesmo quando tem dificuldades. E nisso eu preciso melhorar bastante. Sabe, Janaína, quando eu comecei a estudar a Bíblia, esses versículos aqui, que estão na lição, me ajudou bastante. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 2, o versículo 4 e o 5. Lê para nós, por favor. Se você persistir em buscar essas coisas como a prata e continuar a buscar como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Olha só que ideia legal desses versículos, né? Pensa assim, para nós acharmos ouro e prata, a gente precisa cavar bem fundo, não é? É verdade. Então, as joias mais valiosas da Bíblia, elas estão um pouco mais escondidas. Por isso que nós precisamos cavar mais fundo. Precisamos nos esforçar mais. Faz sentido isso para você? Faz sim. Olha só a terceira pergunta. Por que você deve pedir ajuda de Jeová para continuar o seu estudo da Bíblia? Porque Ele me conhece e Ele quer ajudar. E Ele espera que eu ore pedindo essa ajuda. Isso mesmo. Na realidade, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Jeová dá tanto o desejo como o poder de agir. Mas nós precisamos orar a Ele. Então, o que mais que disse no resumo que você leu anteriormente? Que eu preciso continuar confiando em Jeová para mim poder receber as bênçãos. Isso mesmo. Daí que as bênçãos vão vir de Deus mesmo, né? Olha só que legal essa sugestão que tem no quadro. Tente o seguinte. Lê para nós, por favor.
Ter seu estudo da Bíblia pelo menos uma vez na semana. Se acontecer um imprevisto, remarque outro dia. Eu sei que o seu dia a dia é muito corrido, né? Mas mesmo assim, você está de parabéns, porque você está conseguindo lidar com os seus desafios. E como vimos hoje no estudo, vale ou não a pena? Ah, com certeza vale a pena. E o que você me diz? Vamos tentar pôr isso em prática? Vamos. Muito obrigado, irmã Janaína e também irmã Valesca, pela sua demonstração. O ponto de observação é o ponto, lição 19, toque o coração das pessoas. O livro Seja Feliz foi elaborado de modo que possamos tocar o coração das pessoas. Irmã Valesca utilizou muito bem esse recurso. Usou também ilustração de precisa cavar fundo para achar ouro, prata, mas conforme essa lição fala, é fazer uma pergunta. Faz sentido para você? Em vez de ficar falando, dando sermão, raciocinou junto com a estudante. E também o último ponto importante, deixe que Jeová seja o foco. Então a última pergunta de resumo mostra que realmente é importante confiar em Jeová. Enfatizou lá no início e no final também. Isso realmente ajudou a tocar o coração da estudante. Muito obrigado. Então, encerrando a segunda sessão, agora vamos para a terceira sessão desta noite, Nossa Vida Cristã. Para tanto, convido todos a se levantarem para entoarmos juntos o cântico número 135, com o tema Seja Sábio, Meu Filho, baseado no texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Cântico número 135. Sentem-se, por favor. Agora vamos para a próxima parte, com o tema Pais, ajudem seus filhos a ter a sabedoria que vem de Deus. Vamos convidar irmão Oscar Camilo. Realmente é um tema muito apropriado. Os que são pais e também os que são filhos. O cântico que entoamos ainda há pouco revelou bem a vontade, o sentimento de Jeová para com nós. Seja jovem, seja adulto, seja idoso. Todos nós somos filhos, nem todos são pais que estão aqui presentes. Então, debaixo desse tema, é importante os pais levarem a sério uma preocupação. É uma ordem de Jeová. Faça que seus filhos venham a ter sabedoria de Deus também. E onde eles podem conseguir essa sabedoria? Nas reuniões. Grande parte do que sabemos e aprendemos vem das reuniões cristãs. Sendo assim, é muito importante levarmos a sério a forma que nós atendemos essa necessidade. É possível assistir presencialmente? Faça isso. Não é possível? Faça pelo sistema integrado do Zoom. Mas o importante, se fizer presencialmente, você consegue atingir o objetivo final, que está envolvido em Hebreus 10, 25. Que nós temos também o calor humano, o encorajamento, e somos encorajados pelo irmão ou irmã. E como que nós podemos fazer para que nossos filhos tirem o máximo de proveito das reuniões? Uma sugestão: fazer o máximo, fazer o seu melhor para assistir presencialmente. É uma sugestão muito boa. Reserve tempo, antes ou depois das reuniões, para conversar, interagir com os demais irmãos da congregação. Em especial, se você conseguir que seu filho converse com uma pessoa de mais idade, vai se habituando nessa situação. Se o nosso filho tiver um exemplar
da publicação que será usada é o melhor. Hoje nós temos o meio impresso, mas hoje já o meio digital tem sido mais usado. Está certo, está correto. O importante é que ele sinta o sabor, o prazer de estar presente na reunião, por também aprender. Porque se ele estiver assistindo a reunião com a matéria em mãos, vai ser melhor. Vai ser excelente para ele. Ia preparar um comentário. Um comentário pessoal, ele leva mais tempo. Mas uma criança pode aprender nas suas próprias palavras. Mas ele pode começar um comentário lido, não tem problema. Ele tem que se habituar, sentir prazer nas reuniões e também, se possível, em comentar. Esse ponto, fale bem sobre as reuniões, sobre o que aprendemos delas. Isso é excelente. Se você prepara o coração do seu filho desde amanhã cedo, desde a manhãzinha, segunda-feira, sexta-feira, a família toda, hoje é dia de reunião. Então você já está preparando o ambiente, visando a reunião do final da noite, no início da noite. Com isso ele vai ter mais tempo para relembrar os assuntos que possam ter preparado durante a semana. Fazer um ajuste em nós, porque nós sabemos que tem um ditado que diz que uma ação vale mais que 1000 palavras, né? Como é que nós vamos ajudar nossos filhos a ter prazer em se limpar o salão se nós não limpamos? Fica difícil. É a mesma coisa de empurrar uma cordinha fina assim. Se você puxar, ela vem. Se você for empurrar, ela torce e não vai. Por quê? Porque é mais fácil com exemplos. E como que pode atingir o máximo ponto? Tornar-se amigo de Jeová. É possível. Já teve quem é conhecido por isso. Os presentes aqui são amigos de Jeová. Uns já fazem isso há anos, décadas. Outros estão iniciando. Mas todos nós, sim, somos amigos de Jeová. A proporção, quem sabe é a pessoa e o próprio Jeová. Não é impedido de ninguém se tornar amigo de Jeová. Nós vamos ver um vídeo e teremos algumas perguntas que serão respondidas pela assistência. E nesse vídeo nós vamos prestar atenção para que nós possamos fazer uso, então, das respostas. Jeová tem sido tão bom com a gente. A nossa vida é bem agitada e nós temos muitas bênçãos. E uma delas, a gente nem esperava. A gente ama muito a Bia. Mas criar um filho é mais difícil do que a gente pensava. A maioria dos dias era tranquilo. Outros, nem tanto. Eu só queria dormir um pouquinho. Quando as coisas vão voltar ao normal? Eu acordo toda vez que ela chora. Eu acordo até quando ela não chora. Será que eu tô fazendo isso certo? Eu acho que eu vou lá ver se tá tudo bem. Quando sobrava um tempinho pra gente ficar junto,
A gente não queria fazer nada. O cansaço estava afetando o nosso relacionamento com Jeová. E o nosso casamento também. Foi um alívio e tanto quando o irmão Davi, que também é pai, visitou a gente contra o ancião. Nós lemos Isaías 40:29. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Jeová é um pai amoroso e quer que os pais se saiam bem. Por isso, ele nos dá a força que precisamos quando estamos cansados. Talvez as coisas nunca mais sejam como antes, mas as sugestões práticas do irmão Davi nos ajudaram a criar uma boa rotina espiritual. O irmão Davi disse que é normal que os pais fiquem ansiosos no começo, e isso é muito cansativo. Então a gente ora para ter mais calma. E ser mais amorosos quando a gente estiver cansado, para poder continuar apoiando um ao outro. O Bruno me ajuda tanto. E eu tô abrindo mão de algumas coisas menos importantes para colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Eu sempre tenho muita coisa para fazer. Mas quando a Bia dorme, eu fortaleço a minha fé e descanso um pouquinho. Nossa nova rotina espiritual recarrega as nossas energias. Papai, olha o meu vestido. Que linda! Jeová nos ajudou a entender que mesmo que a vida nesse mundo tenha muitos desafios, se colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar, Ele vai nos dar a força que precisamos para vencê-los. Temos 3 perguntas a fazer. Como o casal do vídeo estava sendo afetado pelo cansaço? Como foi, irmão Lucas? O cansaço aumentou depois que veio a primeira filha, porque nós sabemos, nós que somos pais, realmente é muito difícil. Até ela disse uma expressão interessante: eu não achava que fosse tão difícil assim. E é mais difícil do que nós imaginamos, porque requer muita atenção e da mãe até muito mais que do pai. Então, aquela criança estava, por eles não saberem lidar com aquela situação, que era nova para eles, estavam afetando o relacionamento marital e o relacionamento espiritual. Por isso que foi muito importante o conselho de 2 anciãos. Eles acataram os conselhos, aquelas sugestões, e o relacionamento ficou mais suave. Obrigado, irmão. Por que os pais devem pedir ajuda de Jeová? Irmã Elaine. Que conforme o texto de Isaías 40:29, Jeová dá a força necessária para que nós possamos realizar a sua vontade. E como Jeová é um pai amoroso, ele quer que os pais se saiam bem. Tudo bem, irmão, obrigado. De que modo os pais no vídeo confiaram em Jeová e foram bem-sucedidos? Ricardo. Eles deram o melhor deles a Jeová e
A mãe disse que ela, quando sua filha dormia, ela conseguiu ter um tempo para Jeová e para ela. Muito bem, bem apropriado. Olha, eu gostaria de ler o texto de Deuteronômio, por favor, 31, 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 31, 12 e 13. A irmã Rose. Reúna o povo, os homens, as mulheres, as crianças e seu residente estrangeiro, que está dentro das suas cidades, para que escutem, aprendam sobre Jeová seu Deus e o temam, e para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então, os filhos deles, que não conheciam essa lei, escutarão e aprenderão a temer a Jeová seu Deus, todos os dias em que vocês viverem na terra, da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Obrigado, irmão, pela leitura. O que nós podemos sugar, salientar desses versículos escritos lá em Deuteronômio e apropriados naquele e nesse tempo atual? O que nós observamos aqui, irmã Cíntia? Aqui Jeová pedia para que se reunisse todo o povo, incluindo as crianças, não deixou passar, né? Então, para Jeová, a presença das crianças é muito importante dentro da organização dele, né? E nós, como pai, devemos seguir esse conselho, né? De estar trazendo nossos filhos, mesmo sendo difícil, trazer dentro da organização de Jeová, que é aqui que eles vão estar protegidos, né? Muito bem, obrigado. Até a conclusão do versículo dá esse ponto, né? Faça o que puder, o melhor que você puder para os seus filhos, para que eles venham a ter a sabedoria de Deus. Muito obrigado, irmão Oscar. Agora vamos para o estudo bíblico de congregação. Quem vai dirigir este estudo, irmão Israel Campos, leitor, irmão Otávio. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, Vão e façam discípulos, hoje a partir do parágrafo 8 até o 15. Vamos contar aí com os comentários dos irmãos, a boa preparação, né? Com certeza vai ser um estudo que vai nos encorajar bastante. Vamos começar então com a leitura do parágrafo 8 e 9, que o irmão Otávio vai fazer para nós. Por favor, irmão Otávio. Será que você, prezado leitor, faz parte dessa multidão de proclamadores do reino que está ativa há mais de 235 terras? Em caso afirmativo, você contribui para a emocionante expansão da obra de pregação do reino. O que já foi feito no campo mundial é um verdadeiro milagre. Apesar de enormes obstáculos e desafios, até mesmo proscrições e perseguição direta, as testemunhas de Jeová estão dando testemunho cabal sobre o reino de Deus a pessoas de todas as nações. Isso levanta uma pergunta muito interessante. Por que nenhum obstáculo, nem mesmo a oposição satânica, consegue parar o avanço da obra de pregação do reino? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao primeiro século Era Comum. Afinal, a obra que nós fazemos como testemunhas de Jeová é uma continuação da obra que começou naquela época. Bem, a pergunta do 8 e 9. Por que a expansão da obra de pregação do reino é um verdadeiro milagre? A parte A. Irmã Lerce, por favor. Porque a obra de pregação, ela está ativa em mais de 235 terras. É como já foi dito, né? O pequeno tornou-se 1000.
Isso tudo apesar de obstáculos, desafios, proscrições, perseguição direta, mas nós continuamos firmes, dando testemunho cabal sobre o reino de Deus como a única solução para a humanidade. Muito obrigado, irmã Nércia. Ainda irmão Silvio? Então, a verdade tem sido como aquelas águas, a corrente de águas, quando ela avança, se tiver um obstáculo no caminho, ela se desvia, né? E encontra outros caminhos. Então, realmente, as águas da verdade chegaram a atingir muitos corações, né? Com força, com a mão de Jeová. Né? Obrigado, irmão Silvio. Ainda irmão Adriano Fernandes? O parágrafo fala de obstáculos, desafios. Muitos de nós aqui, acho que os mais antigos, de repente, teve algum desafio no começo da obra. Mas nós aqui no Brasil dificilmente passamos. Outros países sim. Mas nós tivemos um obstáculo, um desafio, que foi a pandemia. E a tendência seria diminuir tanto as pessoas que se achegam, quanto aqueles que possam dar testemunho cabal. Mas foi ao contrário. Como a obra de Jeová aumentou os trabalhadores, o número, e aqueles que veio, né, a ser uma das suas testemunhas aumentou muito em números. Então mostra que desafios e obstáculos também não é problema para se dar testemunho cabal. Obrigado, irmão Adriano, pelo comentário também. A parte B, que pergunta muito interessante surge e o que precisamos fazer para obter a resposta. A irmã Keiko. Pergunta é: por que nenhum obstáculo, nem mesmo a oposição satânica, consegue parar o avanço da obra de pregação do reino? Isso, obrigado, irmã Keiko. E para nós obtermos essa resposta, a irmã Luciene. A irmã Luciene, lá ao fundo, por favor. Nós precisamos voltar lá no primeiro século, né, para aprender, né, ver como que as testemunhas de Jeová trabalharam no passado, né, e hoje vemos que nós, como povo de Jeová, continua nessa obra que eles deram início lá no passado. É verdade, Luciane. Muito obrigada, viu? Então nós vamos para o próximo subtópico. Uma comissão de amplo alcance. Parágrafo 10. Por favor, irmão Otávio. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, se dedicou à pregação das boas novas do reino de Deus. Sua vida girava em torno disso. Em certa ocasião, ele explicou: tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Jesus sabia que estava dando início a uma obra que ele não teria condições de terminar sozinho. Pouco antes de morrer, ele predisse que a mensagem do reino seria pregada em todas as nações. Mas como isso seria feito e por quem? A pergunta do parágrafo 10. A que obra Jesus se dedicou e o que ele sabia a respeito dessa obra? Nós temos oportunidades aí para mais de um comentário, né? Irmã, vamos começar aí com a irmã Yolanda, por favor. Se dedicou à pregação das boas novas do reino de Deus. Isso, irmã Yolanda, obrigado. Ainda aqui a irmã Luciana, por favor. E ele explicou que tinham declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Então Jesus sabia que ele estava dando início a uma obra que ele não teria condição de terminar sozinho. Obrigado. Vamos ler esse texto de Marcos, capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, 10. A irmã Maria, pode ler para nós, por favor, irmã Maria? Também em todas
as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Muito bem. Então, pensando nesse texto e no que Jesus já sabia a respeito das boas novas, o que nós podemos destacar aí, então? Irmão Renan? Ele sabia que ele não conseguiria pregar sozinho a todas as nações. Esse era o objetivo, que as boas novas chegassem a todas as nações. Mesmo se ele se dedicasse a vida inteira para isso, talvez ainda não conseguisse. Mas principalmente em 3 anos e meio de ministério aí que ele não conseguiria mesmo, ele precisava da ajuda de outros. Isso, exatamente. Obrigado, irmão Renan, pelo comentário, né? Mas como que isso seria feito e por quem? O parágrafo 11 vai responder para nós. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhe deu esta comissão importante. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. As palavras "estou com vocês" indicavam que os seguidores de Jesus teriam seu apoio ao realizarem essa obra de pregar e fazer discípulos. Eles precisariam desse apoio, pois Jesus havia predito que eles seriam odiados por todas as nações. Os discípulos também podiam contar com outra ajuda. Pouco antes de voltar para o céu, Jesus lhes disse que eles seriam fortalecidos pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas até a parte mais distante da terra. Pergunta do 11. Que comissão importante Jesus deu a seus discípulos e que apoio eles teriam para cumpri-la? A irmã Edna Alexandre, por favor. Então, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, a obra que Jesus deu para os discípulos fazer seria fazer discípulos de toda a nação. E Jesus deu uma garantia de que estaria com seus discípulos, que eles não estariam sozinhos. É verdade, irmã Edna. Obrigado, viu? A irmã Luciene quer comentar para nós, por favor? Então, aqui na ilustração nós vemos, né, Jesus Cristo, ele ensinando os seus discípulos a divulgar, né, a proclamar a mensagem, né, fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Muito bem. O irmão Rafael ainda? É interessante que nessa ocasião também Jesus os encorajou, né? Falando que poderiam contar com o próprio apoio dele, e a gente vê ainda no parágrafo que eles teriam um adicional, né? Não seria só a supervisão de Jesus, também poderiam contar com o Espírito Santo. Isso é muito importante porque o parágrafo fala, eles precisariam desse apoio e nós precisamos também. Muito bem. Pensando talvez nessa imagem, na forma como Jesus está falando com ele, vamos ler esse texto aqui de Mateus 24, 9. Mateus 24, 9. Vamos deixar que a irmã Selma lê para nós, por favor. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Obrigado, irmã Selma, também. Então Jesus Cristo, ele estava ajudando eles ali a maneira como que eles fariam esse trabalho, mas eles também estavam fazendo um trabalho de alerta, de ajuda, né? Meditando nesse texto aqui, o que Jesus Cristo talvez tenha conversado com eles e de que maneiras que isso foi muito importante para eles naquela época. A irmã Joelma.
Jesus deu a ele uma série de notícias que talvez os tenha impactado, né? Primeiro, Jesus disse que eles teriam que pregar em todas as nações. Eles eram um grupo pequeno, conforme a gente viu na imagem. E ainda Jesus disse que eles seriam odiados. Então, isso sem dúvida os deve ter deixado um pouco assustados. Se com Jesus ali eles já passavam por perseguição por parte dos fariseus, dos escribas, que dirá sem Jesus então? Então, quando ele deu o apoio, né, dizendo que estaria com eles, com certeza isso os fortaleceu para essa obra. Verdade, obrigado. Ainda lá na sala B, irmão Lucas, por favor. Bom, Jesus trouxe para eles a realidade do que estava por vir, né? E essa realidade há de vir em nossos tempos hoje em dia. Mas Jesus também deixou uma esperança. Um pouco mais para frente, ele disse que quem perseverasse até o fim seria então salvo. Então nós devemos ter a confiança que, embora muitas pessoas hoje em nossos tempos estão nos perseguindo, estão causando adversidades, estão negando o nome de Jeová, nós, se continuarmos firmes, com certeza seremos salvos. Obrigado, irmão Lucas, também pelo comentário. Portanto, nós observamos aqui que Jesus Cristo deu um comissionamento, mas ele também proveu as ajudas necessárias, não é? A ajuda dele mesmo, uma ajuda muito importante, que é o que nós sentimos hoje. Cada dia que nós saímos para fazer esse trabalho, né? A pregação, ensinar as pessoas, nós percebemos a ajuda do Espírito Santo, né? Com certeza nós não faríamos isso por nós mesmos, né? Muito bom, irmãos. Agora, o parágrafo 12, por favor, irmão Otávio. Surgem agora algumas perguntas importantes. Os apóstolos de Jesus e os outros discípulos do primeiro século levaram a sério sua comissão? Esse grupo relativamente pequeno de homens e mulheres cristãos deu testemunho cabal sobre o reino de Deus, mesmo em face de perseguição feroz? Eles realmente tiveram apoio celestial e ajuda do Espírito Santo de Jeová ao realizar a obra de fazer discípulos? Essas e outras perguntas similares são respondidas no livro bíblico de Atos. É vital saber as respostas. Por quê? Conforme prometido por Jesus, a obra que ele comissionou continuaria até o final do sistema de coisas. Assim, essa comissão se estende a todos os cristãos verdadeiros, incluindo a nós que vivemos neste tempo do fim. Por isso, temos profundo interesse no registro histórico encontrado no livro de Atos. Pergunta do parágrafo 12. Que perguntas importantes surgem e por que é vital saber as respostas? A irmã Célia, por favor. Os apóstolos de Jesus e outros discípulos do primeiro século levaram a sério a sua comissão? Esse grupo relativamente pequeno de homens e mulheres cristãos deu testemunho cabal sobre o reino de Deus, mesmo em face de perseguição feroz? Eles realmente tiveram apoio celestial e ajuda do Espírito Santo de Jeová ao realizar a obra de fazer discípulos? Obrigado, irmã Célia. Ainda a irmã Vilma. E a resposta a essas perguntas é importante para nós, porque a comissão de fazer discípulos também foi dada a nós. E quanto mais próximos estamos do fim desse sistema, mais oposição, mais controvérsias vão haver. Então, saber que nós estamos seguindo o exemplo dos cristãos do passado e tendo o apoio de Jesus e também o apoio do Espírito Santo, isso vai nos ajudar a perseverar. É verdade, irmã. Obrigado, irmã Vilma. Parágrafo 13, por favor, debaixo do subtópico, visão geral do livro de Atos. Parágrafo 13 e o 14. Quem escreveu o livro de Atos? O livro não identifica o escritor,
mas suas palavras iniciais deixam claro que foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Assim, desde os tempos antigos, Lucas, médico amado e historiador cuidadoso, é considerado o escritor do livro de Atos. O livro abrange um período de aproximadamente 28 anos. Desde quando Jesus subiu aos céus, em 33 era comum, até por volta de 61 era comum, pouco antes de Paulo ser solto da prisão em Roma. O fato de Lucas se incluir em algumas partes da sua narrativa sugere que ele estava presente em muitos dos acontecimentos que descreve. É provável que Lucas, um pesquisador meticuloso, tenha obtido informações diretamente de Paulo, Barnabé, Filipe e outros mencionados no registro. Qual é o conteúdo do livro de Atos? Alguns anos antes, em seu Evangelho, Lucas relatou o que Jesus disse e fez. Mas no livro de Atos, ele registrou o que os seguidores de Jesus disseram e fizeram. Portanto, Atos é um livro sobre pessoas que realizaram um trabalho extraordinário, embora muitas delas fossem vistas como comuns e sem instrução. Resumindo, o registro inspirado nos conta como a congregação cristã foi formada e de que forma se desenvolveu. O livro de Atos mostra como os cristãos do primeiro século pregavam, seus métodos e sua atitude. Descreve como o Espírito Santo ajudou na divulgação das boas novas. O livro dá continuidade ao tema da Bíblia, que envolve a santificação do nome de Deus por meio do reino sob Cristo, e mostra que a divulgação da mensagem do reino foi bem sucedida, mesmo em face de oposição feroz. Muito bem, então a pergunta do parágrafo 13 e 14, parte A. Quem foi o escritor do livro de Atos e como ele obteve essas informações? Irmão Daniel. Apesar de o livro de Atos não identificar o escritor, Lucas, conhecido como médico amado, historiador, ele é considerado o escritor do livro de Atos. E o fato de Lucas se incluir em algumas partes de sua narrativa sugere que ele estava presente em muitos dos acontecimentos. E é provável que ele tenha obtido informações diretamente de Paulo, Barnabé e Filipe e outros mencionados no registro. Obrigado, irmão Daniel. Vamos ler esse texto aqui de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. A irmã Júlia, lê para nós, por favor. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Assim como esses fatos não foram transmitidos por aqueles desde o princípio, foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Assim, eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica. Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Muito bem. Agora, Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. A irmã Virgínia, aqui na frente, por favor. No primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Muito bem. Então nós conseguimos observar aí na escrita de Lucas, que ele estava direcionando esse relato ao Teófilo, né? E aí, novamente, nós observamos aqui em Atos 1 e 2, o que ele está fazendo novamente aí? Por que nós chegamos à conclusão que Lucas era o escritor? A irmã Jaziane, por favor. Porque tanto no livro de Lucas como de Atos, ele começa a fazer uma narrativa. E as maneiras como ele escreve, daí dá a entender que é ele o escritor. Exato. Ele escreveu o primeiro evangelho, a irmã Yasmin, por favor. Ambos os relatos, se dirigem à mesma pessoa, que é Teófilo. E também as palavras iniciais de Atos se referem ao evangelho de Lucas como o primeiro relato.
E a gente nota também que a linguagem, né, o estilo são muito parecidos. Por isso que a gente chega à conclusão que Lucas, embora ele não escrevesse seu nome, né, mas ele foi o escritor de Atos. Isso, obrigado, irmã. Exatamente. Agora, a parte B, qual é o conteúdo do livro de Atos? Vamos iniciar aqui com o irmão Tiago, por favor. Como o próprio relato fala, né? Atos dos Apóstolos, né? E aqui ele diz que registrou, né? Antes o Lucas, ele relatou o que Jesus Cristo fez. Mas no livro de Atos, ele relatou de forma precisa o que os seus seguidores fizeram, né? Como eles realizaram um trabalho extraordinário. E é interessante que, embora muitas dessas pessoas fossem vistas como comum e sem instrução, né? E a forma como os cristãos do primeiro século pregavam e seus métodos e suas atitudes nos servem de exemplo até os dias de hoje. Obrigado, irmão Tiago. A irmã Érica, por favor. Ali no livro de Atos também fala um pouquinho sobre como a congregação cristã foi formada e também como que o Espírito Santo ajudou nesse trabalho, então, da pregação, né, das boas novas lá naquela época. Isso, obrigado. Irmã Vanessa. E também dá continuidade ao tema da Bíblia, que envolve a santificação do nome de Deus por meio do reino sob Cristo, e mostra que a divulgação da mensagem foi bem sucedida, mesmo com oposição feroz. Obrigado, irmã Vanessa. Parágrafo 15, por favor, irmão Otávio. Realmente, analisar o livro de Atos é emocionante e fortalece a fé. Meditar no exemplo de coragem e zelo dos primeiros seguidores de Cristo tocará nosso coração. Seremos motivados a imitar a fé dos nossos irmãos do primeiro século. Estaremos mais bem equipados para cumprir nossa comissão de ir e fazer discípulos. O livro que você está lendo agora tem por objetivo ajudá-lo a fazer um estudo cuidadoso do livro de Atos. Otávio, muito obrigado pela excelente leitura que nos ajudou nessa consideração. Agora a pergunta do parágrafo 15, como uma análise do livro de Atos vai nos beneficiar? Aqui na frente, a irmã Janete, por favor. Ao meditar no exemplo de coragem e zelo dos primeiros seguidores de Cristo, sem dúvida alguma tocará o nosso coração. E assim nós seremos motivados a imitar a fé deles. E também estaremos bem mais equipados para cumprir a nossa comissão, a comissão que Jesus nos deu de ir e fazer discípulos. Exatamente. Interessante que esse parágrafo fala sobre motivação e estarmos bem preparados, né? E é exatamente isso que nós queremos fazer. Agora vamos fazer uma consideração aqui do quadro na página 12. Datas importantes no avanço do cristianismo no primeiro século da Era Comum. O que nós podemos observar aqui, são algumas datas, né, e os acontecimentos. A quem gostaria de citar para nós aqui, no ano de 33, o que aconteceu? Ali, a irmã Simone, por favor. Então, Jesus ele é ressuscitado, ele comissiona seus seguidores a fazer discípulos, e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes também, e a congregação cristã ela foi formada. Exato, obrigado. Em 33 e 34, o irmão Davi. O martírio de Estevão e o eunuco etíope é batizado. Muito bem. São datas interessantes, irmão. Nós, ao longo da nossa vida, nós estudamos todos esses relatos. Nós conhecemos quase todos eles, né? Mas nós sabemos os detalhes, né? É muito importante. E em cerca aí de 34, a irmã... O Mateus, por favor, no cantinho. Saulo prega em Damasco. Muito bem.
E aí de 34 até o ano de 36, cerca desses anos, o irmão Renan. Em 34, Saulo de Tarso ele foi convertido e depois ele pregou em Damasco, né? Em 34, 36. Isso, muito bem. No mesmo ano ele já começou a pregação, né, irmã? Agora, o ano de 36, aqui na frente o Pedro. Primeira visita de Paulo a Jerusalém como seguidor de Cristo. Muito bem, Pedro. Obrigado pelo seu comentário, viu? Em 36, cerca de ano de 36, o irmão Siqueira. Cornélio é convertido e gentios começam a se tornar cristãos. Olha que interessante, né, irmãos? Nós vimos o resultado da pregação, do bom trabalho dos irmãos, né? Em 41, a irmã Aparecida. O Evangelho de Mateus é escrito, Paulo recebe a visão do terceiro céu. Muito bem. Agora, vamos ao ano de 49 a 52, cerca de 49 a 52. Aqui o irmão Caio, por favor. Segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé e Marcos pregam em Chipre. Muito bem. Em 50, irmã Giovana. Aqui, irmã Giovana, por favor. Em 50, Lucas se junta a Paulo em Troade. Paulo tem a visão de um homem da Macedônia. Paulo visita Filipos. A congregação filipense é formada. A congregação tessalonicense é formada. E Paulo visita Atenas. Muito bem. Agora, nós vamos ler aqui no ano de 61 a 64. 61 a 64, irmão Danilo. Paulo escreve 1 Timóteo, Tito é deixado em Creta, Paulo escreve Tito. Em 65, irmão José Roberto. Paulo é preso em Roma pela segunda vez. Paulo escreve 2 Timóteo, Tito vai para a Dalmácia e Paulo é executado. Obrigado. São algumas datas importantes, né, irmãos, que nós podemos, e tem várias outras que nós podemos também considerar, e nós vamos ver durante todo esse estudo deste livro, de Atos dos Apóstolos, né, todas essas datas nós vamos acabar chegando em todas elas, esses acontecimentos, e de que forma que nós podemos nos beneficiar. Nós observamos aqui, só para nós termos um antegosto, né, Paulo mesmo preso, ele escreveu as cartas, né, pela segunda vez aqui, mas ele não deixava de pregar, mesmo estando preso, né, mesmo com limitações. Isso nos ensina bastante também, de que forma nós também devemos fazer cabalmente o nosso ministério. Obrigado pelos excelentes comentários, com certeza nos ajudaram muito, irmãos. Muito obrigado, irmão Israel, e também queremos agradecer aos irmãos que deram seus comentários. Vamos recapitular o que nós aprendemos nesta noite juntos? Tesouros da Palavra de Deus, 3 modos de ter sabedoria e se beneficiar dela. Lembra desses 3 modos? Observar a criação, fazer amizade com cristãos fiéis, e aprender e colocar em prática os padrões de Deus. Joias espirituais, consideramos um texto Jó 12:11 e nos lembramos da importância de tentar entender por trás das palavras que as pessoas falam, em vez de simplesmente entender superficialmente as palavras.
Depois da leitura da Bíblia, nós vimos 3 demonstrações das irmãs que mostraram como podemos usar bem o cartão de visita, o vídeo para convidar as pessoas às reuniões e também usar o livro Seja Feliz para tocar o coração dos estudantes, para que eles possam continuar a estudar confiando em Jeová. A terceira sessão, Nossa Vida Cristã, nós vimos a parte: pais, ajudem seus filhos a ter a sabedoria que vem de Deus. Assistimos o vídeo de um casal. Realmente mostra que cuidar dos filhos e, além disso, incentivar os filhos a desenvolver espiritualidade exige bastante esforço, mas podemos contar com a ajuda de Jeová. Assim, sempre nós pais podemos fazer oração pedindo orientação e ajuda por parte de Jeová Deus. E estudos de livros de congregação realmente nos ensinou por que a pregação não para. Nada impede a obra de pregação, porque Jesus, desde lá no 1º século até hoje, está cuidando dessa obra. Até hoje está conosco, até o final desse sistema de coisas. Podemos confiar nisso e nós, juntos, podemos avançar com esta obra até que Jeová disser, não precisa mais sair no serviço de campo. Semana que vem, será que nós vamos aprender algo bom? Com certeza. Vamos ver um pouco o programa da semana que vem. Continuando a leitura, Jó capítulo 13 e 14, vamos considerar a palavra, na verdade, a pergunta sincera de coração de Jó. Quando um homem morre, pode ele viver novamente? Com certeza fortalecerá nossa fé na esperança de ressurreição. Também na terceira sessão, Nossa Vida Cristã, tem a parte: cada um de vocês deve pôr algo à parte. Algo à parte, ou seja, o que nós podemos fazer para apoiar a organização terrestre de Jeová? Então vamos aguardar a reunião da semana que vem também, com expectativa. Agora gostaria de ler um anúncio. Ouça com atenção, por favor. Para a congregação. Preparativos para desastres e emergências. Nos últimos anos, vários locais do país foram afetados por fortes chuvas, enchentes, seca severa e outros tipos de desastres. Infelizmente, situações assim podem acontecer de forma inesperada, mesmo que isso não seja comum onde você mora. No Brasil, nos próximos meses acontecem mais desastres naturais do que em qualquer outro período do ano. Por isso, lembramos que você deve informar ao secretário o nome e o telefone do seu contato de emergência, caso não tenha feito isso ainda. Também é importante verificar se a sua mochila de emergência está pronta e se a sua família tem um plano de fuga. Se precisar de ajuda com algum desses assuntos, veja o artigo Tragédias, o que fazer quando sua vida está em jogo, na Despertai, número 5, de 2017, páginas 3 a 7. Ou fale com seu superintendente de grupo. Se acontecer uma situação de emergência, entre em contato com o seu superintendente de grupo o mais rápido possível. Temos mais um anúncio. Na semana de 13 de novembro, na sessão de necessidades locais, nós vamos assistir Boletim do Corpo Governante número 7.
Então, na outra semana, nessa reunião, vamos assistir juntos o Boletim do Corpo Governante número 7. Bem, então, para encerrarmos nossa reunião, bastante abençoada por Jeová, convido todos a se levantarem para entoarmos juntos o cântico número 3. Jeová, minha força e esperança, baseado no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. A oração final será proferida pelo irmão Osvaldo Ferreira. Cântico número 3.